Olá para você que está com a ON TV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A ON TV que repercute sempre os fatos do território dos Carnaubais. E hoje é um dia muito especial, é o dia do nosso quadro Saúde em Dia, quando a gente recebe os profissionais do Hospital Luiz Castelo Branco, que é referência em cirurgia da catarata no estado do Piauí e também no estado do Maranhão. Hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável, sobre nutrição. A gente está recebendo a nutricionista Nazaré Reis, que atende lá no Hospital Luiz Castelo Branco. Nazaré, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje em dia as pessoas falam muito em alimentação saudável, né? Tá todo mundo na internet postando, buscando uma receita, uma fórmula mágica para essa alimentação saudável. Mas, Nazaré, o que de fato configura uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável, nós podemos dizer que é uma alimentação completa, né? Em que ela contém todos os nutrientes essenciais para um desenvolvimento normal, para a pessoa desenvolver as atividades dela diária. Que nutrientes são esses? São os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, água, enfim, uma alimentação que é equilibrada em termos de qualidade e quantidade, nós podemos dizer que é uma alimentação saudável. Ao mesmo tempo que as pessoas estão buscando essa alimentação saudável, a gente tem os alimentos ultraprocessados, não é? Quais são os riscos que esses alimentos eles trazem quando utilizados a longo prazo e numa rotina O constante? risco dos alimentos ultraprocessados é enorme, né? Porque a gente sabe que quanto mais processamento passa esse alimento, mais prejudicial ele fica à saúde, ou seja, por adição de sal, de açúcar, de aditivos, né? E outras substâncias. Então, esses alimentos, eles consumidos ao longo do tempo, ele pode desencadear o aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, sobrepeso, obesidade, dentre outras. Nós temos também, Nazaré, uma vida hoje muito corrida, não é? Todos nós temos, sai de casa muito Exatamente. cedo, sem hora para voltar. Como é que essa rotina, né, corrida, todo mundo sem tempo, ela impacta na nossa alimentação? E quais são as estratégias que a gente pode utilizar que, Certo, em meio a essa correria toda, a gente manter uma alimentação certo. saudável? O impacto é, às vezes, o desenvolvimento de carências nutricionais, né? Porque devido ao corre-corre, né, o dia a dia, você não tem tempo para preparar todas as refeições, porque nós sabemos que para uma alimentação adequada, o indivíduo ele tem que fazer de 4 a 6 refeições diárias. O correto são 6 refeições diárias. Então, nós sabemos que devido a esse corre-corre, às vezes você não consegue, né? Você exclui algumas refeições e também, além de diminuir a quantidade de refeições, também às vezes restringe determinado tipo de alimento. E ao longo do tempo, isso vai terminar desenvolvendo algumas carências A nutricionais. velocidade com que esses alimentos são consumidos, ela tem algum impacto na saúde? Porque, assim, em meio a essa rotina, muitas vezes a gente para ali para almoçar, na correria mesmo. Qual é a importância de você eh, dar um tempo para essa alimentação? É muito importante. Nós devemos priorizar uma mastigação adequada, até porque tem alguns alimentos que o processo da digestão já inicia na boca, através da mastigação, né? Como o amido e outros alimentos. Mas, hoje em dia, o que é que a gente vê? Principalmente criança, adolescente, quando vão se alimentar, e adultos também, de uma forma geral, na frente da TV ou usando o celular. E isso vai fazendo o quê? Que a pessoa não dê atenção à mastigação. Em vez de mastigar, ele vai só engolir o alimento. E às vezes ainda associado com um copo de refrigerante, ou um copo de suco, ou um copo de água, que além dessa ingesta errada e através de uma mastigação inadequada, vai sobrecarregar o estômago, certo? Então, a alimentação, as refeições, elas devem ser priorizadas, os horários dela, você fazer, deixar aquele tempo para poder você se alimentar bem. Você falou em refrigerante, esse é um assunto interessante, porque tem gente que demoniza refrigerante. Olha, não pode, porque faz mal.
Faz mal de fato? Qual é o impacto do uso de refrigerante na alimentação? Ora, o refrigerante, como você já perguntou anteriormente, ele é um alimento ultraprocessado, né? E o refrigerante é como a gente chama de calorias vazias, ele não tem nada. Então, se você vai tomar um refrigerante, priorize um suco, né? Um suco natural, porque o suco contém nutrientes. O que vai ser prejudicial no suco é a adição de açúcar, né? Ou mais você pode utilizar o adoçante em quantidade adequada. Então, em vez de usar o refrigerante, você vai utilizar o suco natural, não o suco artificial. Algumas pessoas, Nazaré, elas estão adotando alguns tipos de dietas. Dietas que estão na moda, no Instagram, no TikTok. ah, Famosos influencers que acabam gravando vídeo, indicando e as pessoas acabam seguindo. Uma delas é o jejum intermitente. Qual é o problema que a gente pode encontrar nesse jejum? Olha, as dietas da moda, de um modo geral, hoje em dia a gente sabe que a internet está aí, né? O acesso de todos. Então, várias pessoas, vários tipos de profissionais e pessoas, às vezes, até sem curso superior, se passam por nutricionista, não é verdade? Então, se passa por nutricionista, dando dica, dando orientação, tem deles fazendo até prescrição. Inclusive, o Conselho Federal de Nutrição, ele está batendo forte em cima disso aí. E as dietas da moda, como o jejum intermitente, como a dieta do ovo, como a low carb, e assim outras, é como a gente está falando, é da moda, né? Então, elas trazem riscos, porque ela pode gerar carência ou excesso de algum tipo de nutrientes. Que momento, Nazaré, a gente pode dizer, a partir desse momento, a gente deve procurar um nutricionista? Em que situações o nutricionista ele deve ser procurado? Certo. O nutricionista é o profissional capacitado para acompanhar desde a gravidez, né? No atendimento da nutrição na gravidez, a nutrição na infância, na adolescência, na fase adulta e na terceira idade. Então, a gestante, ela já inicia o processo de reeducação alimentar. Quando a criança nasce, logo de imediato, a gente começa a fazer a avaliação nutricional, que quer dizer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento saudável dessa criança. E vai acompanhando, porque o alimento, quando a criança nasce, o alimento ideal é o leite materno. O leite materno ele deve ser ofertado até os 2 anos de idade e exclusivamente sem adição de água, chá ou qualquer outro alimento até os 6 meses de vida. Então, a partir daí, aí vai se introduzindo a alimentação complementar até chegar à alimentação da família e assim vai. Então, o indivíduo ele tem que ser acompanhado em todos os ciclos da vida dele. Certo? Então, o momento de procurar um nutricionista, um momento adequado, é como eu estou falando, são todos os ciclos da fase de vida e, principalmente, quando você sente alguma carência, algum excesso, quando você sente que seu peso está aumentando ou que está baixando, porque também está associado à dieta, o planejamento do cardápio só para pessoas que querem perder peso e não. A pessoa também ela tem magreza, primeiro, segundo, terceiro grau. E, nesse caso, ela tem que procurar o profissional nutricionista. Então, não é só quem tem sobrepeso, obesidade ou já tem desenvolvido doença. Hoje em dia, a gente trabalha com a promoção da saúde, principalmente a questão da saúde pública. Antigamente, a gente esperava o paciente tipo adoecer para poder tratar. Então, se gastava mais com medicamento, com internação, com cirurgias. Hoje em dia, se trabalha promovendo a saúde, ou seja, prevenindo o aparecimento de doenças. Então, o profissional nutricionista, ele não deve ser procurado só quando você tiver um problema, e sim durante toda a sua vida para poder você se alimentar bem, certo? E ter um peso saudável, uma alimentação adequada. Vamos falar sobre a alimentação voltada para crianças. A gente tem observado um grande número de crianças com obesidade, algumas desenvolvendo doenças
muito cedo na vida. Quais são os cuidados que os pais devem ter com a alimentação das crianças? Então, o cuidado, como eu já mencionei anteriormente, é desde o nascimento da criança. Desde o nascimento, procurar o profissional nutricionista para fazer o acompanhamento adequado dessa criança. Não esperar que essa criança venha desenvolver sobrepeso, obesidade, que hoje em dia nós sabemos que o número de crianças obesas no Brasil é enorme, né? Enorme. Então, são milhares de crianças com obesidade. E crianças que desenvolvem cedo hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, dentre outras doenças. Para finalizar, Nazaré, qual é a mensagem que a gente pode deixar para uma pessoa que está buscando mudar de hábito, fazer uma atividade física, melhorar os hábitos alimentares? Qual é a dica que você deixa Certo. para essa pessoa? A dica que eu deixo para essa pessoa é que ela procure o nutricionista para fazer um planejamento alimentar e associe a uma atividade física, porque a nutrição vezes a atividade física é o combo perfeito, certo? Então, você vai se alimentar melhor e praticar a atividade física que vai aumentar a sua longevidade e você vai viver mais e melhor. A nutricionista Nazaré Reis atende semanalmente lá no Hospital Luiz Castelo Branco. Quem quiser um momento com a profissional, basta buscar lá as redes sociais do Hospital Luiz Castelo Branco ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você já consegue agendar o seu momento. Nazaré, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, certo? Estou à disposição para outros momentos como esse, para divulgar a nutrição, a importância do profissional nutricionista, não só no mercado de trabalho, mas para a promoção da saúde da população. A ONTV, você já sabe, você nos acompanha aqui na ONTV, lá no nosso canal no YouTube, e os cortes a gente sobe sempre lá nas nossas redes sociais. Tem o Facebook e tem também o TikTok, ONTV Piauí. Segue lá, compartilhe o nosso conteúdo para geral. Até o nosso próximo encontro.